Olha, já estamos aqui no ar com mais uma edição fantástica do podcast Humanos Literário. Aqui é o seu espaço de leitura, de escrita. Sempre trazemos convidados ligados ao universo da leitura, da escrita, da literatura, para falarmos sobre algo muito bacana que tem a ver com, sabe o quê? Você que nos acompanha, sempre eu tenho comentado isso, saúde mental. Ler é muito mais do que adquirir informação, embora seja importante. Ler traz resultados para o sistema, para o corpo, para a alma, para a mente, muito mais do que o conhecimento. Traz saúde mental. Você que lê todos os dias, como é que está a sua leitura aí? Quantos parágrafos? Quantas páginas? Saiba que quanto mais você lê, mais você está num processo de prevenção, evitando doenças neurodegenerativas, por exemplo. Então a leitura é comprovadamente, as evidências científicas mostram a cada estudo que ler contribui de forma significativa para a saúde mental. Além de você se tornar muito bem informado, estudos mostram que quando você lê, quanto mais você lê, seja romances, independente do gênero, você vai se tornando mais empático, você vai conhecendo outras culturas, você vai conhecendo outros modos, outros pensamentos. Então, vale a pena. Gente, é investir, é um investimento pessoal o hábito da leitura, tá bom? Bem, hoje são 24 dias do mês de novembro. Você sabe o que se comemora hoje? Uma coisa interessante. Nós temos aqui em Cuiabá, é o Dia do Rio. Vale a pena pensar sobre isso. Como é que que contribuição nós podemos fazer para que o nosso rio Cuiabá, que corta a nossa cidade, divide Cuiabá e Várzea Grande, liga, na verdade, né, melhor, Cuiabá e Várzea Grande, o que nós podemos fazer para que os nossos rios sejam mais preservados? Porque graças aos rios é que mantém-se a sobrevivência, né, dos reinos vegetal, animal e também do ser humano. Então pense mais sobre isso. O fato de instituir este como o Dia do Rio é para que a gente possa pensar mais, se sensibilizar melhor sobre aquilo que podemos fazer. Então, todas as campanhas que tiverem, todos os momentos que tiverem, que você puder contribuir para preservar os nossos rios, faça isso, tá bom? Gente, olha só, os meses de outubro e novembro foram meses assim de lançamentos nacionais. Nós tivemos agora, na última quinta-feira, sessão de autógrafos na Drummond Livraria, em São Paulo, com a presença da atriz Nani People, que é a apresentadora desta obra, e da jornalista Léo Áquila, que foi a prefaciadora. Este é um livro que conta que a história de 5 drag queens mato-grossenses que foram lançados em âmbito nacional. E esta obra também foi lançada na primeira Bienal LGBTI, que foi no mês de outubro, também em São Paulo. E dia 18, a equipe Humanos Editora ainda em São Paulo, fez o lançamento no último sábado deste livro. Olha só, Eu Também. Este não é um livro de romance, é um livro de histórias reais de superação da dor através do amor próprio. 8 autores nacionais decidiram escrever aqui suas histórias ligadas à depressão, inferioridade, abuso sexual, bullying e uma série de outras violências sofridas na infância, como forma de contribuir para o leitor sobre como lidar, pessoas que superaram e estão superando esses episódios ocorridos nas suas vidas. Então você que deseja conferir esta obra, como Drag Queens, Arte, Cultura e Sociedade, e conhecer toda a diversidade de gêneros que a Humanos Editora já tem publicado, basta acessar nosso portal humanoseditora.com.br. Eu lembro sempre, Humanos com a letra U. Muito bem, eu sou o Jair Donato, estamos aqui direto dos estúdios de O Bom da Notícia. E agora eu vou apresentar a vocês a convidada fantástica que está aqui hoje, e agora ela também é escritora. Ela já escreve há muito tempo, mas ela está, a partir de agora, publicando o primeiro livro dela. Bem, você já conhece, com certeza, o Mato Grosso inteiro conhece, o Brasil já conhece também. Eu quero apresentar a querida jornalista, também colega jornalista, Luzimar Colares. Luzimar, seja bem-vinda. Muito obrigada, Estou feliz de ter Jair. você aqui conosco. Eu estou super feliz também de E estar para falar aqui. de uma obra fantástica, hein, que está vindo aí, hein? Pois é, minha estreia como escritora, né? Já fiz algumas estreias na vida, agora estreia como escritora. Olha que bacana, você escreve há muitos anos, né? Mas agora
A primeira publicação sua, a primeira obra que você está publicando. Na verdade, eu acho que eu escrevo desde que eu aprendi a escrever. Olha que bacana. Porque eu sempre gostei de escrever quando eu era criança, de criar peças de teatro para encenar no intervalo de aula. Daí depois fui para ensino médio, gostava de fazer redações, aí fui para a faculdade, fui fazer faculdade de comunicação social com habilitação em jornalismo, aí que a gente escreve muito, né? Será que isso é coisa de jornalista, de quem gosta da comunicação, Luizmar? Porque eu lembro, você falando aí, remeteu à minha memória da infância aqui, de que às vezes tinha jogral, tinha participação na escola, não tinha mais, as poesias tinham acabado. Eu escrevia, eu inventava, a professora está aqui, eu tenho, eu vou apresentar. Você também era daqueles quando a professora pedia, quero alguém aqui para apresentar. Já estava ali. E aí, às vezes, eu lembro que às vezes as produções tinham acabado, eram 10 poesias. Já não tem mais. Aí eu crio, não tem problema. Em 5 minutos eu apresentava. Então tá, deve entrar e apresentava também. Eu acho que é de quem é da comunicação, né? Quem tem aquele gosto por comunicação. Sim, muito bom. Luzimar, quando a gente fala Luzimar Colares, minha jornalista, apresentadora, que inclusive a Luzimar também nos representou muito bem no Jornal Nacional. Luzimar apresenta aqui o MTTV, segunda edição, né, Luzimar? Segunda edição, Isso, o MT2. O MT2. E a Luzimar também apresentou na comemoração dos 50 anos do JN, que eu quero que ela conte essa experiência, como foi, muito bacana. Mas eu gostaria de te perguntar, porque você também é jornalista, então eu não vou perguntar quem é jornalista, Luzimar, quem é Luzimar Colares? Luzimar Colares é um ser inquieto. Estou sempre fazendo alguma coisa, sempre buscando fazer alguma coisa de diferente e além daquelas obrigações, porque a gente tem algumas obrigações que essas estão sempre ali, né? Sim. Mas eu gosto sempre de buscar algo mais. Uhum. Então, quando eu comecei, por exemplo, a pesquisar e estudar os processos da comunicação, depois da faculdade, entrei para o mercado de trabalho. Quando eu estava na faculdade, eu já fui para a redação de jornalismo, né? Sim. Então, me aprimorei, fui em busca de cursos, de qualificação, não só para a redação jornalística. Fui em busca também de entender um pouco mais da comunicação entre pessoas, não somente por meio do jornalismo. Uhum. E disso surgiu essa vontade de escrever algo sobre comunicação. Sim. A comunicação para qualquer pessoa. A comunicação para quem trabalha com educação, para quem é empresário, para quem trabalha no ramo da saúde, para quem trabalha no meio jurídico. Como deve ser essa comunicação para que o outro te entenda? Porque no jornalismo, Jair, a gente tem que fazer, você escreve, você conta os fatos, sempre buscando uma linguagem que a pessoa que está te assistindo, que está te ouvindo ou que está lendo o que você escreveu, te entenda. Uhum. Muito importante isso. Não, tem que ser assim, porque senão, o que adianta você produzir uma obra maravilhosa, uma reportagem brilhante, que as pessoas não vão entender? Luzimar, eu sempre comento isso quando trago doutores aqui, mestres, porque se você for olhar, consultar os repositórios acadêmicos, tem obras fantásticas, mas numa linguagem, além do meio, numa linguagem que a maior parte das pessoas não lê. Você vai ver o acesso a esses repositórios são mínimos. E o jornalista traz essa grande contribuição. Você pode pegar uma tese, uma dissertação, e quando você joga numa linguagem jornalística... Você tem que traduzir. Sim. É como se a gente estivesse fazendo a tradução. Verdade. E aí, não é só no jornalismo que a gente tem que ter essa linguagem traduzida para que o outro te entenda. Quando você vai numa consulta médica, o médico tem que usar uma linguagem que você, leigo, compreenda, com empatia, né? Você, por exemplo, vai conversar com um advogado, o advogado tem que explicar numa linguagem que o cliente entenda. Uhum. Então, assim, em todos os ramos profissionais, a comunicação tem que ser concisa, tem que ser objetiva, tem que ser aquela comunicação que o outro entenda. É interessante... Porque senão... Sim, você vê um economista abordando sobre um assunto e um jornalista econômico. A diferença que é no sentido da compreensão. Economista, muitas vezes, quando eles falam entre si, parece que estão com outro idioma, não é? Sim, pessoal de TI, tecnologia de sim, informação. Então, assim,
O meu livro, o Comunicação de Primeira, ele surgiu como? Eu fui convidada pelo portal Primeira Página, Sim. que é do grupo da Rede Mato Grossense de Comunicação, e eles me convidaram para ser colunista. Uhum. Aí eu falei, ótimo, quero escrever sobre comunicação, porque eu já ministrava palestras, treinamentos, e mais importante, eu pesquisava e estudava sobre o tema há muito tempo. Fiz vários cursos, comunicação assertiva, comunicação não violenta, comunicação empresarial. Falei, ótimo, vou compartilhar então tudo isso que eu já E venho perpassa por estudando. todas as áreas, né, Luzimar? A Tudo, comunicação. tudo. E eu comecei há mais de um ano, tem mais de um ano já, comecei a escrever essas colunas semanais para o Sim. portal Primeira Página. E a repercussão foi muito boa. E aí, depois que eu tinha algumas colunas já publicadas, me veio a ideia, por que não transformar isso tudo num livro? Ampliar mais ainda. Né? Ampliar e deixar algo já condensado numa publicação. Quem acompanha as minhas colunas, quem já me acompanha na TV, no rádio, quem me acompanha nas palestras, nos treinamentos. Então, o livro, o Comunicação de Primeira, que é o mesmo nome da coluna do portal Sim. Primeira Página, toda terça-feira tem lá um texto novo sobre comunicação. Excelente associação, né? De primeira. Sim. De primeira o quê? As pessoas perguntam, primeira por que primeira? Primeira porque o portal é o Primeira Página, mas Sim. também porque, assim, aquela ideia de que, olha, esse daí tem uma comunicação de primeira categoria. E eu quero que você fale um pouco sobre isso, De primeira Luzimar. qualidade. O que é uma comunicação de primeira, Luzimar? É uma comunicação que o outro te entenda, que você consiga levar a sua mensagem adiante. Uma Sim. comunicação de primeira não é necessariamente uma comunicação cheia de palavras difíceis, fisgadas de dentro do dicionário para impressionar. A comunicação de primeira é aquela comunicação que o outro te entende e que você consegue passar a sua mensagem adiante. O vendedor precisa ter uma comunicação de primeira, o professor precisa ter uma comunicação de primeira, o jornalista nem se fala, né? Sim, Se ele não tiver sim. uma boa comunicação, ele não vai ter nem emprego, né? Sim. Então, o psicólogo tem que ter uma Sim. boa comunicação para ouvir. Ouvir também faz parte da Com comunicação. certeza. Tem um capítulo no livro que é só sobre escuta. Bacana. Isso também é bacana. comunicação. Sim, com certeza. E é muito bacana quando você pondera sobre isso, Luzimar, porque as relações, quantos conflitos que surgem nas relações por esta única razão, a comunicação não ter se estabelecido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Luzimar, porque comunicar não é necessariamente o fato de eu emitir, mas a comunicação se estabelece quando o outro entende aquilo. Quais são os fatores, Luzimar, que você percebe, baseado na toda a experiência que você tem no jornalismo e também como pessoa, nas relações humanas, na área organizacional que também você atua, quais são os principais gaps, os principais ruídos que você percebe no processo de estabelecer a comunicação? São vários, Jair, mas assim, eu digo que, por exemplo, você não adaptar a sua mensagem àquele público que vai te ouvir. Se eu for falar sobre jornalismo para jornalistas, a minha linguagem é uma. Se eu for falar de jornalismo para quem não é jornalista, a linguagem é outra. Sim. Então, assim, é isso de você não adaptar a sua linguagem de acordo com o público que vai te ouvir, te assistir ou ler você. Aí gera ruído, né? Gera ruído. Outra coisa também, já falando nessa comunicação mais interpessoal, duas pessoas conversando, é você não deixar o outro falar. É só você falar. E você impor uma comunicação, muitas vezes, violenta. A comunicação violenta, ela faz com que o outro se sinta acuado. Tem um capítulo no livro, Comunicação de Primeira, que é sobre a comunicação não violenta, né, que é um princípio surgido há várias décadas, que é aplicado em diferentes áreas hoje em dia, justamente para resolver conflitos. Sim. Né? Uma atividade, por exemplo, que a gente tem ouvido falar muito hoje, as ações diplomáticas. Quando, por exemplo, duas nações estão em guerra, estão com conflito, estão com desentendimento, quem é acionado? O diplomata. O que o diplomata mais usa para resolver um conflito? A comunicação. Para ouvir, para ponderar,
Sim. para daí colocar um ponto de vista, daí outro ponto de vista. Isso tudo é comunicação. Sim. A gente precisa saber aplicar isso dentro de casa, no Sim. trabalho, Sim. nas relações de amizade, no Sim. meio profissional cada vez mais. Porque profissional que se comunica bem, são várias pesquisas que apontam. Quando eu tenho 2, 3 profissionais com o mesmo grau de instrução, mesmo número de diplomas, mas se eu tenho um que se comunica melhor que o outro, esse que se comunica melhor, ele vai largar na frente. Com certeza. Porque a comunicação hoje é uma habilidade muito, muito requisitada em todas as áreas. Áreas de exatas, áreas de saúde, para todo. Não é só para a área de humanas, Sim. não. Perpassa por todas as áreas, perpassa todas as relações humanas, seja afetiva, familiar, social, todas as áreas, não é verdade? E a comunicação, ela é tão importante, Luzimar, que é uma habilidade, ou melhor do que habilidade, é uma competência não apenas técnica, mas também uma competência comportamental, não é isso? Então, às vezes a pessoa faz um curso de comunicação com características técnicas, mas se as características comportamentais, que é o conviver no dia a dia, nas habilidades sociais, se não estiverem desenvolvidas, não completa, não é verdade? É isso, perfeito. Quando você tem inteligência emocional, você se comunica melhor. Sim. Então, assim, a comunicação é algo essencial em qualquer área de atuação, em todos os momentos da nossa vida. E o livro, em 31 capítulos, eu trago diferentes aspectos. Cada capítulo é uma abordagem. A comunicação para quem é tímido. O poder da comunicação. Como é que eu uso a comunicação para melhorar a produtividade no ambiente profissional? Como é que eu trabalho comunicação não violenta? Como eu trabalho uma comunicação inclusiva? Porque a gente tem que também pensar que existem pessoas que se comunicam de outras formas. Uma pessoa que é deficiente auditivo, uma pessoa que... a pessoa com deficiência. Existem maneiras de também a gente se comunicar com esse público e a gente tem que saber como fazer isso. Sim. Né? Como se comunicar, como que uma pessoa que enfrenta o problema da gagueira, quais são as barreiras que essa pessoa enfrenta para se comunicar? Aí você me diz, né? Mas você não é especialista nisso. Eu não sou. Eu sou jornalista, eu sou comunicadora, eu sou comunicadora. Mas para essas questões mais profundas e técnicas, eu fui atrás de pessoas que são especialistas. Então, eu fui atrás de uma fonoaudióloga que é especialista em gagueira. Eu fui atrás... Então, assim, cada capítulo do livro também é uma mini reportagem, porque eu entrevistei pessoas, eu conversei com especialistas. Um exemplo, a comunicação hoje, o internetês. Sabe o internetês? De você escrever com emoji, com símbolos e tal. Isso, gente, é motivo de estudo nas universidades, nos cursos de letras, nas disciplinas de linguísticas. Eu não sou especialista disso, mas eu descobri uma grande especialista disso, nesse assunto, que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Sim. E fiz uma entrevista com ela. E isso tudo está no livro também. Então, não é só a minha opinião pessoal. Sim, vocês estão percebendo, tudo que a Luzimar está abordando aqui são temas do livro. Ela não está dando spoiler, mas ela está dizendo o que você vai encontrar lá, que vale a pena. São 31 capítulos, né? 31 capítulos. Acho que eu já dei muito spoiler, né, Jair? Olha, tá chamando a atenção para que a gente possa realmente ler o livro. Você falou de um tema importante, comunicação não violenta, e você traz isso no livro, que vale a pena conferir. Luzimar, diga-me como você fala, e eu te direi quem és. Ah, pois é. Sotaques. Dá para conhecer a pessoa pela forma como ela fala, pelo que ela fala, pela maneira como ela se expressa? Dá. Você, por exemplo, ouvindo uma pessoa, você sabe de onde ela é, de que região ela é. Ah, ele é cuiabano, ele agora é nordestino, quando, né? Agora quando, né? Ele é carioca. Sim. Mas o jeito também, a questão do sotaque é uma coisa, mas também a forma como a pessoa
fala, ela tem aquela linguagem mais agressiva ou não? Você percebe que ela usa uma comunicação empática? Eu acho que a gente sim tira várias conclusões daquela primeira conversa que a gente tem com uma pessoa. Sim, Certamente, Jair. sim. E a comunicação, você traz isso também no livro, né, Luzmar? A comunicação, a gente fala muito, a gente fala em torno de 150 a 200 palavras por minuto, mas ainda é uma comunicação limitada, né? Tem a comunicação não verbal, né? Quanto as pessoas dizem através de um olhar, na tonalidade ao te dar uma resposta, Pelos pelos gestos, pelo gestos, olhar. o quanto é importante entender isso. Não para emitir julgamentos, até para entender e ajudar o próximo. Se você, numa entrevista, por exemplo, você percebe como é que o entrevistado está, se ele está nervoso ou não, e aquilo ajuda você a conduzir para que a pessoa se sinta bem, né? Se sinta à Comunicação vontade. não verbal é algo essencial, como você se porta, como é que Sim. você... Uma coisa, Jair, que incomoda as pessoas quando eu ministro cursos e treinamentos Uhum. para deixar as pessoas mais à vontade ao dar uma palestra, ao falar em público. As pessoas se preocupam, sabe com uma coisa, quando elas vão na Ah. frente? Onde é que eu coloco a mão? Hum. No dia a dia a gente se preocupa onde colocar a mão, a gente nem lembra que a gente tem mãos, já Sim. percebeu? Mas na hora do desconforto, que você, por exemplo, está ali na frente dos outros, você está se expondo, as fragilidades aparecem. E a mão da gente, né? Aquela mão Uhum. nervosa, onde que eu coloco a mão e eu fico aqui, é o batidinho na mão. Isso é comunicação não verbal, Sim. né? Então, isso também mostra um pouco daquele seu momento, daquele seu sentimento ali quando Sim. você está Né, e se via de regra, expondo. numa comunicação, mesmo que oral, ali está carregada de emoção, de sensações que a pessoa naquele momento, da dor ao prazer, né? A pessoa transmite ali através da comunicação, né? Se ela está alegre, se ela não está. Sim, Luzimar, você, o jornalista, o repórter, o entrevistador, por exemplo, ele tem até uma responsabilidade diante de um entrevistado que está nervoso ali, né? claro. De deixar a pessoa à vontade, né? Deixar a pessoa... Porque se ele não cuidar, ele pode deixar a pessoa, né, mais reticente ali naquele momento. Então, é importante para o profissional também, como você faz, Sim, estudar cada vez mais, se aprimorar nas técnicas de comunicação, não é verdade? sim, isso é muito importante. E muitas vezes, eu já entrevistei muitas pessoas, porque eu fiquei 14 anos no Bom Dia Mato Grosso, que era um programa que a gente tinha entrevista quase todos os dias. Então, você imagina, Sim. 14 anos e meio. Já entrevistei muitas pessoas. E, assim, uma coisa que eu sempre percebia também, muitas vezes a gente convidava as pessoas para as entrevistas, né? E você via, nossa, que sumidade no assunto essa pessoa. Muitas vezes a entrevista era brilhante, maravilhosa, mas muitas vezes a pessoa não conseguia na entrevista passar nenhuma parte daquilo tudo que ela tinha de conhecimento de informação por causa de questões ligadas à dificuldade de se comunicar. A pessoa Uhum. que não consegue transmitir de uma forma concisa para um veículo de comunicação, a pessoa que fica nervosa demais e começa a gaguejar, começa a Sim. tremer. Então, assim, esses são fatores que impactam na comunicação. Sim. E isso muitas vezes tem gente que não gosta de dar entrevista porque se sente, né, inseguro com esse ponto. Mas como você falou, como jornalista a gente tem que ter também essa função de deixar a pessoa mais à vontade para que ela passe adiante a É mensagem. uma grande habilidade, né? E hoje as pessoas têm menos medo da câmera e do microfone, como antes, que em função do celular, as pessoas, gente que nunca imaginava gravar um vídeo, hoje grava um vídeo, né? De Olha, o forma bem, celular nesse né? ponto fez um bem enorme Fez um para as bem, né? pessoas. Verdade. Manda um vídeo, você vê no jornal, as pessoas mandam um vídeo todo dia e tal. Sim. Isso é interessante. Como é que você tem percebido, Luzimar, hoje a comunicação das pessoas? O fato com o advento da internet, o advento do smartphone, por exemplo, que todo mundo tem uma câmera ali nas mãos, as pessoas estão lá, de repente vê um acidente, ele filma, ele manda. Quantas notícias que antes de chegar uma reportagem, a informação chegou ali através de um vídeo que um transeunte fez, a pessoa fez com o seu celular. Como é que você percebe isso, falando-se de qualidade na comunicação? Nós também estamos
convivemos hoje com algo terrível, que são as fake news, sabe? Então, ao mesmo tempo em que a internet traz essa facilidade do próprio, né, do ouvinte, do telespectador comunicar com você, também tem esse aspecto que é negativo de propagar, risco, divulgar né? notícias. Como você vê hoje, principalmente para o profissional, e aí tem gente nos acompanhando, quem pensa em se tornar jornalista, atuar na comunicação, quem está iniciando, como o profissional deve ter um cuidado para lidar com a comunicação, para evitar que ela própria, que a comunicação, em vez de ajudar, em vez de agregar, possa provocar danos. Vamos lá, vou te falar 2 aspectos dessa evolução tecnológica, de todo mundo poder ser um mini repórter lá na comunidade dele, porque ele tem um celular na mão, em qualquer lugar você pode filmar. E isso é ótimo, porque contribui para que o nosso trabalho a gente possa mostrar, está acontecendo uma enchente lá no extremo noroeste de Mato Grosso, onde não tem uma emissora, mas a gente está recebendo essas imagens e tal. Então, isso é excelente. Durante a pandemia, que a gente não podia ir até os locais entrevistar as pessoas, a gente fazia jornais com contribuições dessa forma. Sim. Né? Ligando para as pessoas, olha, você tem como me mandar um vídeo? Vamos fazer uma entrevista ao vivo, remotamente e tal. Então, assim, isso é fantástico. Sim. Por outro lado, como você falou, o risco aumentou de... hoje tem, além da fake news, aquelas coisas que são manipuladas. Porque hoje com a inteligência artificial... Sim, está aumentando isso. Isso, você pode criar algo que sequer existiu. Não é nem você falar que aquela imagem foi uma coisa que não é. Não é uma montagem, né, simplesmente. Então, assim, aumentou muito a responsabilidade do jornalista nesse ponto. Sim. Muito, muito. Hoje em dia, existem agências de checagem de informação, as fact-checking. O que fazem isso? É para checar se aquilo é verdade ou não. Antigamente não existia isso. Então, assim, existem núcleos dentro de redações somente para checar a veracidade. A gente tem, por exemplo, Fato ou Fake, que é do G1, que faz um serviço excelente de checar. Olha, isso é verdade, isso não é. Isso é fake news. Não, isso é verdade. Então, assim, veja você que ao mesmo tempo que nos ajudou, aumentou nossa responsabilidade. E também surgiu aí um outro nicho para a atuação dos profissionais de comunicação, que é checar. As imagens chegam, temos que checar. É verdade ou não verdade? Ah, isso aqui é verdade, mas aconteceu 15 anos atrás. E a pessoa está dizendo que aconteceu agora. Então, assim, as ferramentas ajudam, mas também criam essa necessidade das nossas anteninhas estarem sempre muito ligadas. Sempre está em alerta, na verdade. Total. Né? Gente, nosso bate-papo hoje está sendo com Luzimar Colares, né? Um rosto conhecido na TV mato-grossense. Ela apresenta o MT2 e ela vai, dia 1º de dezembro, lançar o primeiro livro dela, Comunicação de Primeira. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro da Luzimar. E não podemos, né, deixar de aproveitar essa oportunidade para a Luzimar falar um pouquinho para a gente mais sobre essa atividade linda que é a atividade do jornalismo. Luzimar, você teve uma experiência, não sei como foi o nível de ansiedade, talvez não para vocês, né, há muitos anos atuar frente às câmeras, mas você foi convidada, foi escolhida para representar Mato Grosso na edição dos 50 anos, numa das edições de 50 anos do Jornal Nacional. Foi. Como foi, Luzimar? Como foi essa experiência aí, foi Luzimar? Incrível, Jair. Foi, assim, algo muito, muito, muito bacana para minha carreira. Sim. E depois que eu voltei dessa experiência, eu percebi que não só para mim, foi muito bacana para as pessoas que me acompanham, que vieram depois me falar, nossa, eu me senti tão representado lá por ter te visto lá. Então, assim, foi algo incrível. Foi uma experiência, essa experiência do Jornal Nacional, ao completar 50 anos, levar jornalistas das afiliadas, um de cada estado, para apresentar, foi um sucesso enorme no Brasil inteiro. Verdade. Porque todo sábado criava a expectativa. Quem será o deste sábado? Ai, como vai o apresentador ou a apresentadora lá de Alagoas, de Sergipe, do Pará, de Mato Grosso, do Rio Grande do Sul? Enfim, mostrou um pouco da diversidade do Brasil. Foi um sucesso enorme. Fiquei ansiosa. Quando eu recebi a notícia que seria eu, ficou, sabe, aquela coisa, gente, será? Será que é verdade? Essa foi a primeira sensação. E depois, acostumando com a ideia, eu cheguei lá 4 dias antes da apresentação
Uhum. E fiquei com a turma fazendo um jornal, como eu faço um jornal todos os dias aqui, até você perceber. Não, gente, eu estou numa redação, vou fazer um jornal como eu faço os Sim. outros jornais. No dia eu não estava nervosa. Por isso que foi bom antes, você chegou antes e já Sim, ficou ali. estava bem tranquilo. Meu parceiro de apresentação, que foi o Felipe Toledo de Alagoas, um profissional Sim. sensacional. Toda a equipe do Jornal Nacional deixou os participantes muito à vontade, fomos muito bem recebidos. Uhum. Foi uma experiência, assim, acho que quando eu tiver 90, 100 anos, se eu ainda estiver por aqui, eu ainda vou lembrar, Muito com muito bom. carinho. Luzimar, são essas coisas que eternizam. Por exemplo, o livro que você está lançando agora é uma forma de você eternizar o que ali? Os seus pensamentos, a sua contribuição. Pessoas que né, estão nascendo hoje, daqui a 10, 15 anos. Ah, o livro da Luzimar, Já sabe? pensou? Então, os seus netos. Então, é maravilhoso isso. Então, quando você fala daqui a 90 anos, eu estou lembrando, porque isso fica na memória, Sim. sabe? Então, assim, muito bom. Eu não sei se você registrou algo, pelo menos na apresentação, eu acho que não, sobre a experiência do Jornal Nacional, mas registra isso numa próxima produção sua, Vamos porque fazer. realmente vale a pena. Luzimar, e o seu livro, dado a sua credibilidade, né, ao fato de você ser conhecida, a seriedade que você dá ao seu trabalho, o seu livro traz depoimento de colegas de renome, né, conhecidos nacionalmente e internacionalmente. Queria que você falasse um pouco, e isso é em prol do reconhecimento do seu trabalho. Como é ter o depoimento desses colegas na sua obra? Nossa, eu fiquei muito grata, primeiro, porque Sim. o miolo do livro, que é como a gente fala nessa primeira versão, antes da revisão, Uhum. eu pensei, não, eu gostaria que outras pessoas vissem para dar um depoimento sincero sobre o livro. E aí, o Ariel Palacios, da Globo News, escreveu. Sim. Eu mandei para ele, ele escreveu. Ele participa de um dos capítulos, porque eu o entrevistei falando sobre a questão do sotaque. Ele está Sim. em um capítulo do livro. Os meus diretores da Centro-América, o Orlando Loureiro e o Ulisses Serotini, que são grandes incentivadores, inclusive, desse meu trabalho, quero aqui agradecer aos dois. Eles também leram, escreveram. Pessoas que acompanham o meu trabalho, como palestrante, pessoas que conhecem o meu trabalho nos treinamentos, a gerente de gestão de pessoas do Sebrae, Uhum. Sônia, a Suleima, que é do Sebrae, Sônia Regina Guimarães Fonseca foi minha professora no ensino médio. E hoje Sim. ela cuida da parte de relações internacionais, ela teve essa experiência no IFMT, o Instituto Federal, continua minha amiga até hoje, foi minha professora, e ela também escreve o depoimento no livro. Sim. O prefácio da Sueli Batista, Sim. que é da Academia Mato Grossense de Letras e foi minha professora na Universidade Federal de Mato Olha Grosso, foi só. minha orientadora na graduação, no TCC. Sim. Ela fez o prefácio. São várias pessoas que escreveram e assim quero muito agradecer a todos que tiveram esse tempo e esse carinho de ler e escrever algo sobre o meu trabalho como uma apresentação para quem vai Sim. começar a ler. A apresentação feita por essas pessoas muito especiais que leram o meu livro É um antes. aval maravilhoso, né? E quem já está se perguntando aí sobre o lançamento do livro, Luzimara, diga pra gente aí, dia do lançamento. 1º de dezembro, sexta-feira, vai ser no Shopping Goiabeiras, a partir das 7 da noite. Vou estar lá recebendo as pessoas que queiram conhecer esse meu primeiro livro. Vou lá estar autografando os livros. Vai ser uma alegria enorme receber as pessoas nessa ocasião muito especial para mim, meu primeiro livro. Então é como se eu Sim, estivesse estreando sim, uma outra atividade na minha vida. Como se eu estivesse, não. Eu estarei, né, sim, fazendo essa sim. estreia. Mas é exatamente essa publicação, Luzimar. Ela se dá em duas etapas. Primeiro é quando você iniciou a escrita, iniciou os preparos dos originais, e aí a editora fez o registro da obra, tanto a Catalogação Brasileira do Livro, ISBN, aí vem a parte de projeto editorial, diagramação, revisão. Essa é a primeira etapa. E a segunda, que complementa, que realmente marca o lançamento da obra, é o que vai acontecer no dia primeiro, que é o momento que você entrega para a sociedade a obra. Né? Então, como essa obra já está toda registrada, por isso que a gente já fala, a Luzimar já é escritora, né? E aí, olha, gente, vale a pena. Dia primeiro, anote aí, no espaço Livre Livro, no primeiro piso ali do Goiabeira Shopping. A Luzimar está para... Porque o que é o evento de lançamento? Eu falo assim, evento de lançamento é uma celebração.
porque é um momento único de você ali. O autor está ali, onde os amigos, os convidados vão Sim. para prestigiar o autor e o autor, né, agradecer e receber o carinho de todos os leitores. E ali são 2 eventos em um só. Um é o lançamento da obra, o outro é a sessão de autógrafos, né, que é único. Você pode passar na livraria depois e comprar, tudo bem, mas o autor já não está ali, né, por aquele carinho. Então, É uma ocasião muito especial. vale a pena mesmo ir. E a gente tem, em Cuiabá, essa cultura tem sido cada vez mais fomentada. A gente tem aumentado o número de lançamentos, né? Então, a gente tem né, 3, 4 editoras aqui e cada lançamento que uma dessas editoras fazem aumenta, além de fomentar mais a cultura da pessoa, ir prestigiar o autor, que é muito importante. Como que a gente prestigia o autor? Com a presença, adquirindo a obra do autor. Sabe, porque assim, quando a gente conversa com o autor, vê que produzir um livro não é algo do dia para a noite, é todo um processo ali. E uma forma de incentivá-lo para que tenha mais obras também. Então, E é algo assim. bom ver que as pessoas mantêm este hábito de leitura, porque muito se Sim. falou, né, com o avanço da tecnologia, ninguém vai mais querer ler um livro assim em papel, ninguém vai mais ligar para isso. Que bom que ainda tem pessoas que gostam, bom. né? Que bom. Gente, a gente sempre fala, a leitura como a escrita ocupam áreas do cérebro que nenhuma outra atividade ativa essas áreas. Então, a leitura é muito importante. Zimar, gostaria que você falasse pra gente qual é o poder, dentro de toda a sua visão, experiência, estudo, pesquisa, percepção, qual é o poder que a comunicação tem na vida do indivíduo? O poder da comunicação é o poder de você interagir com os outros de uma forma harmônica quando essa comunicação é adequada. Sim. É o poder de você levar conhecimento adiante, de você compartilhar conhecimento. Você compartilha conhecimento se comunicando. Do que adianta você passar uma vida toda estudando e não compartilhar o seu conhecimento? E como você compartilha? Pela comunicação, ensinando, conversando com as pessoas. Enfim, a comunicação tem esse poder de nos tornar pessoas mais humanas, eu diria. Nos aproxima mais, né, Existe Luzmar? pessoa não humana, né? Não existe, mas assim, esse lado humano é muito ligado com essa questão da comunicação. E isso nos faz seres diferentes. Esse nosso poder de interagir, de se comunicar, de passar adiante o conhecimento. E isso é pela comunicação. Sim, muito bem. Luzimar, existe o falar certo e o falar errado? Existe o falar de forma adequada para certa ocasião e a forma inadequada para certa ocasião. Sim. Eu vou dizer, por exemplo, que uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, uma pessoa analfabeta, que ela fala que a comunicação dela é errada, não, aquele é o jeito que ela tem de se comunicar. Então, se eu vou conversar com uma pessoa que não tem o mesmo nível de escolaridade, eu diria, porque nem vou dizer nível de conhecimento, porque às vezes uma pessoa analfabeta tem mais conhecimento do que um doutor, né? Mas assim, eu digo que a comunicação tem que se adaptar a certas realidades. Eu falo com uma criança de um jeito, eu falo com um adulto de outro jeito. Então assim, a pessoa que fala, muitas vezes não seguindo o padrão, a norma culta, né, que se diz da língua portuguesa, aquele é o jeito dela de se comunicar. Tem um capítulo do livro sobre isso, o falar certo ou falar errado. Muitas vezes, hoje em dia, a gente usa muita gíria, muito... Oi, amiga. Oi, tudo bem? Isso é errado falar? Dependendo do contexto, Dependendo do contexto, não. Se eu tô com a minha amiga ali e o papo é um papo descontraído, tá ok falar assim. Mas eu não vou para uma entrevista com uma autoridade com esse linguajar. Sim. Né? Então, assim, existe muita questão ainda de preconceito linguístico em torno da questão falar certo, falar errado, isso existe? Ou falar adequado para determinada ocasião, falar de forma inadequada para determinada ocasião? Muitas vezes eu falo com português corretinho, com toda a conjugação do verbal correta, mas a minha comunicação não está certa. Sim. Porque eu não estou falando de forma que o outro entenda. Ainda é aceito hoje uma pessoa numa entrevista de emprego, por exemplo, falar Cláudio, cliente,
sendo que ele tem, que no passado falava, mas é o linguajar porque é da terra, mas ele tem um nível de escolaridade, né? Como você atestou, que uma pessoa está concorrendo a uma vaga, inclusive ali que, né, tem a ver com para crescimento na carreira. A pessoa que fala isso, ele deve dar uma atenção, se for o caso, buscar um fonoaudiólogo, cuidar disso. Qual a orientação, Luzimar? Depende, por exemplo, se você vai fazer entrevista numa empresa, depende da cultura da empresa. Tem Sim. empresa que Passa isso por isso, não faz diferença. Mas na maioria das ocasiões isso faz sim diferença. Então, quando a pessoa se dá conta de que aquela característica dela de falar pode atrapalhar no meio profissional, é adequado sim que ela busque se adequar para sim. ela não ser prejudicada nesse Uhum. aspecto. Existem empresas que hoje em dia levam numa boa isso, dependendo da função que essa pessoa vai exercer na empresa. Eu gosto muito dessa colocação que você traz, a pessoa perceber se é adequado ou não adequado. Não é certo e errado, é adequado e Porque nada. ela faz com que você evite o julgamento. Então, você trabalha o não julgamento. Né? O que é certo, o que é errado? É complicado você definir isso no mundo, né? Depende do contexto, uma coisa que num país, dentro do próprio Brasil... Tudo é muito relativo. Tudo é muito relativo, então é muito bacana isso. Com quem eu estou falando, aliás, você tem um capítulo com esse nome, gente, olha, fantástico capítulo. Com quem eu estou falando, em que contexto, em que situação. Sim. Então, assim, é adequado ou não adequado? E aí é um processo até de autoobservação, né? É adequado eu me dirigir ao outro desta forma? É adequado eu ir vestir dessa forma? É adequado pronunciar, ter determinada pronúncia? Bacana isso. E uma coisa que eu acho que o livro, as pessoas que lerem o livro Comunicação de Primeira, ela vai terminar o livro com um autoconhecimento em relação à comunicação dela muito, muito maior. Porque ela vai perceber, nossa, eu sou assim. Nossa, eu faço isso. Nossa, eu tenho que corrigir isso. Nossa, eu já faço isso, olha que legal. Sim. Então, assim, a cada capítulo, ela vai descobrindo uma nuance diferente Sim. do jeito dela se comunicar. Gente, o livro da Luzimar está fantástico. Então, é uma leitura em que agrega, acentua, né, potencializa, de repente, eu não tinha dúvida sobre isso aqui, porque é um livro que tem dicas, é um livro em que traz esclarecimento, como a própria, você coloquei aqui na Luzimar, você traz depoimentos de outras pessoas, você fez pesquisas em determinados temas, ou outros, a sua vivência, né, você traz ali o resultado da sua vivência, então realmente vale a pena ler o livro. Luzimar, numa linguagem realmente bem simples, né? Que é comum, né, um jornalista. O que é o básico? Se tivesse que enumerar duas ou três características, o que é o básico numa comunicação? O que você fala, Jair, isso não pode faltar numa comunicação? Tem um capítulo sobre isso, Sim. O básico da comunicação. Primeira coisa, gente, ter boas maneiras. Não adianta ter a pronúncia, uma dicção perfeita, ter um vocabulário maravilhoso e a pessoa não dar bom dia, nem cumprimentar o outro, não falar obrigada, obrigado, não falar por favor. Então, assim, o básico da comunicação é você ter boas maneiras. Isso vai na alma humana. Nossa, né? Então, assim, não adianta fazer um curso de oratória para você ser o maior orador da galáxia e você não dar bom dia para o outro, para o motorista, para o porteiro, na sua casa. Então, assim, isso é o número 0. Sim. Aí depois a gente vai para o número 1, que é descobrir se você está falando uma comunicação que o outro entenda, se a sua linguagem está adequada para diferentes situações. Mas o 0 é você ter boas maneiras. Maravilha. Isso é o principal. Maravilha. É você ser empático. Mas assim, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, por favor. Isso não pode ser esquecido nunca, nem daqui a 100 anos, quando a gente já tiver com outras formas de comunicação. Não vamos deixar de ter esse básico da comunicação. E especialmente, Luzimar, com as pessoas a que a gente não tiver nenhum interesse. Não é Principalmente. Verdade? Porque não adianta você, eu vou tratar você super bem, porque você é o editor, porque você tem um cargo de chefia, mas eu não cumprimento a pessoa que me recebeu ali na porta. Então, assim, ter essa questão. Boas maneiras é você
cumprimentar, você olhar o outro, você não se sentir superior ao outro. Sim. Porque quando você não cumprimenta um e não cumprimenta outro, aquele que você não cumprimentou, por quê? Ah, não, às vezes é porque eu não vi, estava distraído, ok. Mas quando você seleciona, por que não cumprimentar a todos da mesma forma? Depois, não, a minha conversa é com ele, ok. Mas os outros são pessoas também. Então, a gente tem que ser educado. É o básico, boas maneiras, educação. Esse é o 01. Sim, e é por isso que a comunicação revela muito quem a pessoa é. Sim. Né? Foi isso que a Luzimar está colocando aqui, não tem a ver com característica técnica da comunicação, não. É de alma, é comportamento mesmo, muito bacana. Luzimar, muito bom conversar contigo. Opa! Luzimar, nós temos um quadro aqui que chama-se Carta Literária. Eu quero que você escolha o tema, ó, psicologia positiva ou provérbios populares? Psicologia positiva. Muito bem, então vamos ver aqui. Você vai tirar uma carta, Luzimar. E aí vamos ver Não o que sabia dessa parte, que tinha Olha, joguinho aqui no muito podcast. bom, pode escolher, Luzimar. Vamos lá. Vamos ver, isso. Luzimar, você sabe evitar a arrogância, deixando que as ações falem por si, sem precisar se destacar perante os outros? A gente tenta, né? Esse é o objetivo. Fazer com que... Muitas vezes você não precisa falar para ser arrogante. Muitas vezes o olhar com o narizinho empinado e o não falar, passar por alguém, sequer olhar na cara da pessoa... Fere, né? Exatamente. Então, assim, isso também é um jeito de se comunicar. Eu acho que foi essa a pergunta. Sim, Será que eu respondi da sim. forma correta? E aí, quando você coloca isso, você sabe evitar a arrogância, você está falando realmente de atenção plena, né? Se perceber, né, o tempo inteiro, né? E é muito bacana, Luzimar, porque e tem tudo a ver com o tema comunicação, porque é a nossa ferramenta de trabalho, né? Ali, profissionalmente, a comunicação no dia a dia. Então, nunca fazer uso disso como poder, né? Como uma forma de constranger de alguma forma ou rebaixar o outro. E aí você faz uma colocação interessante. Às vezes a pessoa, eu até acho que estou comunicando bem, mas o outro, de acordo com o jeito, o contexto dele, ele pode entender aquilo como arrogante. E eu preciso perceber ali. E talvez uma das maneiras melhores, Luzimar, é a gente ver como é que a pessoa está se sentindo naquele Coloque-se contexto. no lugar do outro. Perfeito. Coloque-se no lugar do outro. Vou falar da coluna que eu escrevi esta semana no portal Primeira Página. Estamos falando português ou porto-inglês? Isso não está no livro, tá? Isso está na coluna. Sim. Quem quiser ler, vai lá. Primeirapágina.com.br. Isso, tá lá toda terça-feira. Toda terça-feira tem a coluna Comunicação de Primeira. E aí, a gente tá num estágio em que a gente usa tantas palavras em inglês no nosso cotidiano e você pressupõe que todo mundo sabe. Todo mundo sabe o significado. Será que sabe mesmo? Então, esse tema... Eu fui professora de inglês durante 7 anos. Sim. Então, eu gosto do inglês, eu falo inglês. Mas aí eu tenho que lembrar sempre. Não é todo mundo que fala. Não é todo mundo que entende. E assim, muitas vezes palavras simples. Vou te dar um exemplo que uma amiga minha me citou quando ela leu a coluna. Ela falou, Luzimar, esta semana eu estava falando com uma pessoa da minha família e eu disse para ela que eu tinha dado um feedback para a pessoa tal. E o feedback tinha sido muito positivo. E a pessoa perguntou, o que é feedback? Então, assim, no seu meio de trabalho, muitas vezes você usa tanto isso que você não percebe. Todo mundo sabe o que é feedback. Mas você sai daquele seu quadrado, as pessoas que estão em outro quadrado, talvez não saibam. Sim. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, você começa a pensar, será que o outro vai entender o que eu estou falando? Então, você tem que sempre tentar usar uma linguagem que o outro compreenda. Você está falando numa situação em que todo mundo, você sabe que todo mundo entende o que é feedback, o que é coach, o que é isso, o que é aquilo, tudo bem. Agora você vai falar num lugar que as pessoas talvez não entendam, não use palavras que os outros não vão entender. Até para nossa língua, né, Luzimar? Posso usar uma palavra em português, uma palavra que não é do cotidiano, não é do vocabulário da pessoa, uma palavra rebuscada, e o outro também ficar como se fosse em inglês, sem entender. Se você acha essencial usar, e assim, não é todo mundo que vai entender, traduza depois. Sim, traduza, verdade. Porque assim, tem palavras, expressões que a gente usa tanto que é até difícil. Coworking.
A gente usa, não, isso aqui é um espaço de coworking. É um local compartilhado de trabalho, várias pessoas usam. Sim. Então, assim, ok, a gente tem que usar porque faz parte já da nossa realidade, não vamos mudar as palavras do inglês que nós incorporamos, ok. Mas traduza, se você Sim. estiver num ambiente que não é todo mundo que sabe. E às vezes a gente Verdade. acha que todo mundo sabe, não é. Verdade. Então é muito bacana a gente perceber como é que está fluindo ali a comunicação, não é A verdade? gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter adequação e a gente tem que se colocar no lugar do outro Sim. para perceber. Aquele outro está compreendendo? Olha que características, que habilidades fantásticas a gente precisa desenvolver no dia a dia, né? E foi. A nossa entrevista de hoje está sendo uma aula, Luzimar. Fico feliz. Luzimar, eu quero entregar para você aqui um presente nosso. O Leandro Dornelles organizou esta obra, né, e convidou a mim mais 4 colegas psicólogos. Ele também tem um capítulo aqui sobre um trabalho que a gente faz desde 2022. A gente visita as empresas, as escolas, as instituições para falar sobre prevenção aos riscos do suicídio. Nossa, Enquanto estamos no nosso podcast, infelizmente muitas pessoas já tiraram a própria vida. Hoje a estatística está em torno de a cada 45 segundos uma pessoa no mundo está optando por tirar a própria vida. Tamanho sofrimento. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Então, por ser um mito, durante muito tempo não se... muitas famílias ainda não falam do assunto em casa. Um assunto Famílias proibido, suicidas, né? inclusive, de suicidas. A palavra morte, às vezes, não é falada. E por organização, por orientação da Organização Mundial da Saúde, deve-se falar sobre o tema. Inclusive, no jornalismo hoje está muito mais aberto para falar. Claro, existem os modos. A gente nunca vai falar da tragédia, mas falar de como evitar. Inclusive, num suicídio, além do envolvido, tem todos os familiares também. Essa foi a ideia, a gente escrever este livro, que a distribuição é gratuita, tem também no site da Humanos Editora. E eu quero oferecer a você um exemplar. Muito obrigada, muito obrigada. Que a gente puder contribuir. É um tema constante, um tema de abordagem jornalística também. Sim, e sim. É um tema delicado. Na nossa capital a gente vê. Todo cuidado a gente tem que tratar, mas durante parabéns mês, pela iniciativa. Sim, parabéns bacana, pela iniciativa. Bacana. E não é só no setembro amarelo que a gente tem que falar sobre isso, Verdade. a gente tem que falar sempre. O Muito projeto obrigada. Livro Amarelo é de janeiro a janeiro. Setembro é um mês em que se torna mais alusivo, mas todos os dias as pessoas estão tirando a própria vida. E Luzimar é uma das mortes que pode ser evitada. Por isso que a prevenção é importante. Temos que discutir o assunto. Parabéns pela iniciativa. Obrigada pelo meu exemplar. Luzimar, estes últimos segundos são seus. Gostaria que você reforçasse o convite para o dia 1º de dezembro, lançamento da sua grande obra, Comunicação de Primeira. Gente, a capa está linda. A capa está linda. Comunicação de Primeira, que o livro ainda não chegou, mas nos próximos podcasts vou trazer também aqui. Mas você já pode adquirir o seu dia 1º. Queria que você reforçasse o convite e a sua mensagem final. O convite é para que você que tem simpatia pelo tema comunicação, percebe a importância do tema comunicação, percebe a importância de melhorar a comunicação, conheça a obra Comunicação de Primeira. Ele foi pensado e foi trabalhado com muito carinho, ouvindo pessoas de universidades, inclusive, que pesquisam o assunto. Então, convido para que estejam no lançamento dia 1º de dezembro, às 19h, no Goiabeira Shopping. Depois disso, estará à venda em livrarias, pelo site. É um trabalho em que eu pensei em compartilhar todos esses anos de experiência como comunicadora, trabalhando com comunicação, mas também levando para as páginas do livro conhecimento de outras pessoas que também trabalham com comunicação, para a gente entender como é importante, em qualquer área de atuação hoje em dia, a pessoa se comunicar bem. Comunicação de Primeira é um livro que foi pensado com esse objetivo e eu estou muito feliz por realizar esse sonho. Escrever um livro é realizar um sonho. Sim, sim, com certeza. Realizar um sonho, Luzimar, e imortalizá-lo. Imortalizá-lo. Fundamental. Luzimar, gente, anote aí, viu? Dia 1º de dezembro, dá tempo anotar na agenda, se programar. E a Luzimar estará no evento com todo carinho para autografar o seu exemplar, tá bom? Luzimar, parabéns. Parabéns muito pela obrigada. obra. Tem um significado muito importante, porque muitas pessoas talvez poderão não conhecer você até de outros estados, mas conhecerá você através da sua obra. Então essa é a importância
e ficará aí imortalizada. Eu agradeço muito o convite para o podcast, agradeço a Humanos Editora que topou esse desafio, né? Quando a gente foi lá conversar, percebi um acolhimento muito grande pela equipe, por parte da equipe da Humanos, agradeço muito. Agradeço também os meus colegas, os meus diretores lá da Rede Mato Grossense de Comunicação, colegas porque estão sempre me incentivando, os diretores também por estarem me estimulando. É um local muito bacana da gente desenvolver os talentos da comunicação e gosto muito de trabalhar nesse ambiente. Agradeço a minha família e conto com todo mundo, dia 1º de dezembro, lançamento do livro Comunicação. A partir das 7 da noite. 7 da noite, tá bom, gente? Luzimar, muito bem. A equipe Humanos Editora manda um abraço para você, tá bom? Então, ficamos felizes de poder fazer o lançamento dessa sua obra maravilhosa. Que posteriormente era em outras cidades também, a gente vai divulgar aqui, né, Luzimar? Vamos. Luzimar, finalizando aqui, tem projetos à vista aí? Novas obras? Já comecei a pensar, quando eu selecionei os temas das colunas para serem adaptados para o livro, eu já pensei, nossa, mas no próximo eu vou querer incluir isso, vou querer incluir aquilo. Não sei se uma segunda edição ou uma nova publicação, mas já estou começando a pensar nisso, Jair. Uma coletânea pode vir aí. Luzimar, eu sempre alerto aos escritores, especialmente quem publica pela primeira vez, o enorme risco que ele corre. Porque é dopaminérgico, viu? É viciante, tá bom? Que bom, fico feliz por saber. Parabéns, Luzimar, muito obrigado. Muito obrigada. Gente, obrigado por você que nos acompanhou até agora. Na próxima sexta-feira estaremos aqui com mais uma edição do podcast Humanos Literário e às 18 horas o lançamento do livro Comunicação de Primeira. 19 horas. 19 horas, 19 isso. horas. Se quiser chegar às 18, pode dar uma volta no shopping, já garante já o seu primeiro lugar na fila ali, mas a partir das 19 horas a Luzimar já estará pronta para a sessão de autógrafos, tá bom? E eu quero terminar esta edição com um pensamento do escritor francês Jules Renard. Ele diz o seguinte: escrever é uma maneira de falar sem ser interrompido. Gente, fiquem bem, fiquem na paz. Até a próxima semana. Muito obrigado.